Diretamente do Templo de Salomão, iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco. O que vem em sua mente em momentos difíceis? Desistir? Murmurar? Duvidar? Justificar os seus erros, os seus fracassos? Negar a fé? Responda, obreiro. O que vem à sua mente em momentos difíceis? Nós vamos responder esta pergunta em instantes. Nós vamos agora à central de atendimento falar com o Bispo Roberto, que faz parte do Força Jovem Universal, aqui em São Paulo, mais precisamente no Templo de Salomão. Roberto, seja bem-vindo. Obrigado, Bispo, estar aqui com o senhor nesse programa. É uma grande satisfação para poder atender as pessoas, ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Pessoas que se afastaram, na maioria dos casos, pessoas que se afastaram de Deus e hoje estão sofrendo, sendo acusadas pelo mesmo que fez com que elas se afastassem. Pior que errar, Bispo Roberto, é a pessoa se esconder ou não assumir o seu erro, né? Não confessá-lo, não abandoná-lo. Mas a partir do momento em que você errou e reconhece, confessa e abandona, você já não tem mais por que ficar carregando o peso da condenação ou do erro cometido. Agora é olhar para frente. Não adianta chorar pelo leite derramado. O Bispo Roberto já está na Igreja Universal há quantos anos? 22 anos, Bispo. Há 22 anos. E na obra como pastor? Vai fazer 21 anos. 21 anos. E casado? 17 anos. Parabéns. Já passou em Obrigado. quais estados? Brasília, iniciamos na obra em Brasília, depois Piauí, Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo está há quanto tempo? 1 ano e 5 meses. Muito bem. Está aí então algumas fotos do Bispo Roberto, guerra com a sua esposa. Está aí o momento da sua consagração. Penso eu que como bispo, né? Foi consagrado a bispo em qual estado? Lá no Rio de Janeiro, Bispo, lá em Del Castilho. Muito bem. Na Catedral. Exatamente. Da Fé. Dia 30 de abril de 2016. A gente viu também ali algumas imagens do bispo em Israel, e aí estão em eventos com... Isso aí foi lá no Pará, Saiba Dizer Não, um evento com a juventude paraense. Ah, que bom, eu gosto muito deste evento, Saiba Dizer Não, uma vez que iniciamos essa inspiração lá em Portugal e que salvou, resgatou muitos jovens na Europa e aqui no Brasil não foi diferente. Bispo Roberto está aí agora à sua inteira disposição na central de atendimento através do número 35 73 35 35. Repita comigo, você que está afastado ou conhece alguém que está afastado desse trabalho libertador, evangelístico e salvador realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal. O número é 35 73 35 35. 0 operadora 11. Ele vai enviar o resgate à sua casa, ao hospital, a este familiar seu que está em um presídio ou em qualquer lugar deste mundo. Nós temos um pastor para fazer chegá-lo o resgate, fazer chegar a este familiar seu o resgate, tá? Muito bem, aqui em estúdios está o Bispo Irlan, como todas as noites, para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp através do número 953392828, é o número do WhatsApp. A este número você não deve ligar se não enviar sua mensagem de áudio ou um vídeo curto, objetivo, fazendo a sua pergunta ou contando a sua experiência, né, que você teve participando da reunião dos obreiros da Armadura de Deus. Boa noite, Bispo. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos. A pergunta que o senhor fez inicialmente, hein? Muito interessante. O que passa na sua mente quando você passa por um momento difícil? Então, é para a pessoa pensar bastante e refletir. O que tem passado na sua mente? Você que está, nesta noite, passando por um momento muito difícil. Pois bem, eu vou dar algum tempo, então, para você ligar para o outro obreiro, o outro colaborador, o evangelista da sua igreja. Eu quero que você entre em contato com as pessoas da sua igreja para assistirem o programa Obreiros em Foco. Hoje eu vou falar do quarto espírito enganador. Já falamos, vamos recapitular em consideração aqueles que não puderam participar dos programas anteriores. São 7 os espíritos enganadores. O primeiro, o sentimentalismo. Não vou entrar em detalhes. O segundo, o julgar o próximo. O terceiro, a rebelião.
que é pior que o pecado de feitiçaria. E o quarto que nós vamos falar hoje, em instantes eu vou lhe revelar. Mas agora vamos à primeira pergunta enviada já ao programa Obreiros em Foco, e logo a seguir nós vamos exibir o vídeo relacionado à pergunta que eu fiz. O que vem à sua mente em momentos difíceis? Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Andréia, sou da URGS Samaritá, Bloco de Santos. A minha pergunta é: obreiro solteiro pode cuidar de casal? Boa noite, Andréia. Pergunta: obreiro solteiro pode cuidar de casal? Na verdade, Andréia, quem tem que cuidar do casal, da pessoa que vem à igreja, é o Espírito Santo. O obreiro, ele deve estar ali para orientar, para dar uma palavra, se precisar fazer uma oração, aconselhar. E o requisito para se orientar um casal não é ser casado, o requisito é ser batizado com o Espírito Santo, ser selado com o Espírito de Deus. Então, um obreiro solteiro pode sim orar por um casal, dar uma orientação. Obviamente que seria muito melhor que um casal também, um casal de obreiros, tivesse disponibilidade para orientar aquela pessoa, o casal que chega na igreja precisando de ajuda. Porque o solteiro não tem experiência. Sim, senhor. Que já tem um obreiro, né, uma obreira casada e que vai poder ajudar de forma mais prática e mais confortável a um casal, né, que necessita de acompanhamento. Sim. Mas, claro, o Espírito Santo usa também os solteiros para dar uma palavra de fé e uma orientação mais relacionada a problemas conjugais, problemas sentimentais. Realmente convém que o casal, o membro, seja acompanhado por o pastor da igreja, a esposa, ou um casal de obreiros. Bem, eu vou voltar agora à central de atendimento. Enquanto você entra em contato com os obreiros da sua igreja e colaboradores, já para falar com o pastor Roberto, o bispo Roberto, desculpa, que já tem aí em mãos nomes de pessoas que estão pedindo resgate, Roberto? Exatamente, bispo. Nós temos aqui a Vanessa, do Rio Grande do Sul, Gravataí, e ela está cheia de problemas na família, afastada há 1 ano e meio, né, esteve na igreja durante 9 anos e ela se afastou por tirar os olhos do altar. Tirou os olhos do altar e se afastou. O bispo Roberto, na verdade ela se afastou porque nesses 9 anos ela só buscou a Deus, e eu digo isso a você diretamente: olhe nos meus olhos e seja sincero. Você priorizou muitas coisas e até buscou o Espírito Santo, mas não se entregou 100%. A verdade é essa: você ficou 9 anos na igreja, né, buscando as bênçãos, e por isso você se afastou, porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo, Roberto, ela não se afasta nem pela realização dos sonhos e nem pela falta de realização de sonhos, nem pelos problemas terem sido resolvidos e nem pelos problemas não terem sido resolvidos, porque eu sirvo e sigo a Jesus não pelo que Ele fez na minha vida, na minha família, mas sim pelo que Ele fez na cruz do Calvário, dando a vida por mim. E porque eu me entreguei a Ele, nada nem ninguém conseguiu me separar de Jesus. Creio que o mesmo foi com você. Nem a morte, né, bispo? Nem a morte, como o apóstolo Paulo disse, depois que ele teve um encontro real, verdadeiro com Deus, ele disse: porque eu estou bem certo que nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. Então isso é muito forte. Quem mais você tem aí em mãos? Então, nós temos aqui a Edna, ela está afastada há 3 anos. Edna de Oliveira, ela é da zona sul do Rio de Janeiro. O casamento está destruído, muitas brigas e brigas por coisas insignificantes, né? Tem ciúmes do marido e chegou a ponto de se agredirem um ao outro, né? Então esse é um dos problemas. Roberto Bispo Irlan, que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a primeira coisa que a pessoa se dá conta é que ela tem domínio próprio. Isso me chamou muita atenção. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu percebi que agora eu podia me dominar. Antes eu não conseguia me dominar, meus impulsos, sentimentos, pensamentos. Facilmente eu era influenciado. E sempre venci os 5 sentidos contra um, que é a fé, o 6º. Mas depois que eu fui batizado,
é diferente. E a mesma coisa aconteceu com ela. Ela não foi batizada com o Espírito Santo. E eu estou falando isso não é para julgar, não é para condenar, é para alertar a todos que estão na igreja e não estão priorizando o batismo com o Espírito Santo. E quem já é batizado, você tem que cuidar, você tem que desenvolver a sua fé, a sua salvação, dar importância da reunião dos obreiros, que é quando a gente ensina, a gente medita, a gente se aprofunda na palavra de Deus. Na reunião dos obreiros a mensagem é forte, é para desenvolver a fé, desenvolver a salvação, como está escrito, desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. A salvação tem que ser desenvolvida. E nós estamos falando da armadura, da importância da armadura de Deus. Esse soldado aqui, com essa armadura em estúdios, é o soldado universal. Coloca aí rapidinho, por favor, o Walter, por favor. Ele inteiro, por favor. Tem como exibir aí, Davi? Rapidinho, tá aí, ó. Olha o soldado universal. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ele está com toda a armadura. E todas estas pessoas têm algo em comum. Ou elas não estavam revestidas da armadura, ou faltava uma peça da armadura. Quer dizer, não houve um desenvolvimento da fé. E quando ela não tem a armadura, ela é atingida. Por quê? Nessa mesma passagem fala do dia mau, fala que ela tem que tomar toda a armadura de Deus para que ela possa resistir o dia mau, as astutas ciladas do diabo, porque a luta é contra o principado, potestade, dominadores, forças espirituais do mal. Existem os dardos inflamados do maligno e muitas pessoas são atingidas por isso. E esses dardos são pensamentos, são palavras, são muitas coisas. Quem mais você tem aí? Rapidinho, por favor, o Bispo Roberto, em mãos. O Bruno Domingos, bispo, ele é de Osasco, São Paulo, está sofrendo com medo vive com ansiedade, queria se matar, né, e se afastou por motivo de brigas entre familiares. Quer dizer, se esfriou devido a esse motivo. O que você tem a dizer para ele, Roberto? É se levantar, né, bispo? Porque é impossível sermos felizes sem o Senhor Jesus. É como está escrito: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que se afastam de mim serão envergonhados. Então, as pessoas que estão sofrendo hoje, porque se afastaram, no fundo, elas já sabiam que iriam sofrer se afastassem do Senhor Jesus. Então, é voltar o mais rápido possível, como o senhor mostrou agora há pouco aí, um dos temas que foi usado anteriormente é o julgar. Na igreja nós não julgamos, nós acolhemos, independente qualquer que seja a situação que a pessoa esteja vivendo. E o que você tem que fazer? Qual é o nome dele, Roberto? Desculpa. Bruno Domingos. O Bruno, o que você tem que fazer é priorizar o Espírito Santo. Na reunião de obreiros, nós focamos a mensagem e a busca. Aqueles que já são batizados são avivados, renovados. Os que não são, são batizados. E louvado seja Deus. Muitos têm sido batizados e estão sendo preparados para engajar nesta obra e fazer parte desse exército imbatível, o exército do Deus vivo. O bispo Roberto Guerra, que está na central, que faz parte do Força Jovem Universal aqui do Templo, aqui de São Paulo, ele vai entrar em contato com o bispo dos obreiros aí do estado. Nós vamos fazer chegar à sua casa, a este ente querido seu que está afastado, o resgate. O pastor local vai resgatá-lo, vai gravar um vídeo. Pastor, auxiliar, bispo, presta atenção, por favor. Quando for resgatar essas pessoas que estão ligando aqui para o programa Obreiros em Foco, grava, no celular mesmo. Mostra como essa pessoa está, porque depois você vai também gravar daqui a 2, 3 meses uma visita mostrando como ela estará, completamente diferente. Eu penso que já deu tempo as pessoas entrarem em contato com os obreiros, colaboradores, evangelistas, sim, para juntos agora assistirmos este vídeo. Lembra da pergunta? O que passa, o que vem à sua mente em momentos difíceis? Preste atenção. Às vezes, Deus não cessa o vento forte, mas te firma os pés na rocha. Às vezes, Ele não acalma a tempestade, mas entra em seu barco para não permitir afundar. Às vezes, Ele permite que o fardo seja mais pesado, mas aumenta a força dos seus ombros.
Lá na frente, ele irá mostrar que aquilo que tens vivido hoje era necessário para te fazer mais forte amanhã. Nunca haverá vitória sem luta, nem recompensa sem esforço. Irá ver que, em todos os momentos, Deus estava cuidando de você. Por isso que sempre venceu. Deus é do tamanho de sua fé. Maior que seja a sua luta, obreiro, colaborador, você não está só. Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Esse vídeo foi editado em homenagem a todos os guerreiros que estão passando por momentos difíceis, mas não abandonados. Estamos cansados, mas não desanimados. Deus é conosco e somos mais que vencedores se permanecermos firmes na fé. Daí a importância da evangelização. Quando a gente evangeliza, sabe? A gente usa o Foro Universal, a gente dá o nosso testemunho na televisão, você grava um vídeo, conta a sua experiência, envia aqui para o programa Obreiros em Foco. Você na igreja atende as pessoas com prazer, com alegria, com fé, lembrando como você um dia chegou na igreja, como você era. Sabe, você está ofertando, você está evangelizando, você está passando aquilo que Deus lhe deu. Na Igreja Universal, ninguém é impedido de servir, todos são motivados a servir. Vai, você pode. Sim, Deus quer te usar. Ao contrário de outros lugares. Mas ninguém pode obrigar a ninguém a dar, e só dá quem tem. Então, eu quero que você acompanhe agora o caso verídico da Ana Paula. Ela era viciada na bebida, caía bêbada nas ruas. Imagine só você, ela bebia ao ponto de cair nas ruas. Ela envergonhava a sua família. Além de tudo, ela contraiu uma doença. Mas foi justamente envergonhando a família, caindo pelas ruas de tão bêbada que ela ficava, e mesmo doente, ela recebeu o Folha Universal. E você vai saber o que aconteceu. Por favor, preste atenção. Meu nome é Ana Paula, eu sou obreira aqui da Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E através da Folha Universal eu fui liberta dos vícios, porque eu bebia muito. Bebia de cair na rua, envergonhava a minha família, e nisso eu contraí uma doença no fígado. Fui curada, fui salva aqui na igreja e recebi o Espírito Santo. Hoje, com a vida transformada, eu sou obreira há 7 anos e muito feliz porque Deus transformou minha vida através da Folha Universal. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Depressão. Há uma saída. Enquanto muitos sofrem, outros a encontram. Confira os depoimentos. Panorama. Pirataria online. Brasil é campeão mundial. Aprenda o quanto isso é desonesto. Lições de fé. Escravo das drogas e do ódio. Conheça a história e a nova vida de Kevin Neves. Geral. Mal silencioso. Como a pornografia consegue destruir as pessoas. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. A senhora Ana Paula, hoje um instrumento nas mãos de Deus, porque alguém se deixou usar por Deus e fez o Folha Universal chegar às suas mãos. Você já leu o seu exemplar desta semana? Não seja preguiçoso. Leia. Mas, bicho, eu não gosto de ler. Mas é importante que você leia o Folha Universal, mensagem amiga do Bispo Macedo, os casos verídicos aqui exibidos, os temas que abordamos de saúde, sabe? Família, mulher, homem. Aqui, por exemplo, na página 24, Vida 2, quais as consequências de insistir em um relacionamento autoritário? A Cristiane Menezes só aprendeu a ouvir as pessoas que a amam após passar por um casamento difícil. Veja como ela superou o problema. E veja que ela casando, olha só, ela não era casada, olha só. Bem, você vai ver o restante no Folha Universal. Na página 25, Escola do Amor responde: você se casou com um psicopata? Espero que não. Mas se casou, a libertação. Aqui na página 26, além das grades, um trabalho que
transforma o socioeducativo, a vida dos jovens e de suas famílias. O socioeducativo em Itaim Paulista, São Paulo, realizou doações e promoveu um lanche para ex-internos e crianças. Muito importante esse trabalho. Bem, você que diz, bispo, olha, eu posso patrocinar um fardo com 125 exemplares, fazendo uma doação de R$250. Faça agora por meio do aplicativo do seu banco ou através da página oficial da Igreja Universal, universal.org/doar, ou por SMS, você pode enviar com a palavra doar e o valor R$250, e nós já saberemos que você está doando um fardo, ou 2 fardos, ou 3, dentro da sua possibilidade, doe o máximo possível, mas nunca abra mão de ler o Folha Universal, tá? Que vai certamente lhe ajudar e muito a desenvolver a sua fé. Vamos aqui agora com a participação da Beatriz, diretora de planejamento transmídia da Record TV. Ela diz assim: conheço e respeito muito o trabalho jornalístico desenvolvido pela Folha Universal, que é o jornal impresso de maior tiragem do Brasil. São mais de 1.600.000. Nós vamos chegar aos 2 milhões, hein? Logo, logo. Já estamos com 1.694.500 exemplares, tiragem, né, semanal. E são matérias muito bem feitas, de grande abrangência e importância no nosso país. Concordo plenamente, Beatriz. Tá aí, então. Vamos agora à nossa central de atendimento, mas não esqueça de pedir para o obreiro colaborador, o evangelista, o membro da sua igreja, sintonizar no programa Obreiros em Foco, porque hoje eu vou falar sobre o 4º espírito enganador. Já falamos dos 3 primeiros: sentimentalismo, julgar e rebelião. E em instantes eu vou voltar aqui falando sobre o 4º. Bispo Alberto, quem mais você tem aí pedindo resgate? Então, bispo, aqui o Fábio Cruz, ele é de São Bernardo do Campo. Ele está afastado há 2 meses. Esse aqui a gente tem que entrar em contato com ele urgente. E vamos fazer isso. Há 2 meses está viciado em cocaína. Tem uma irmã que faz trabalho de macumba e ele não consegue voltar para a igreja. Ah, meu amigo, mas não são os trabalhos de macumba da sua irmã, não. Eu não creio que ela esteja fazendo algo contra você, mas ainda que seja, o que está faltando em você é o espírito da luz. Quem tem o espírito da luz já fizeram trabalhos contra mim envolvendo animais grandes, como boi, vaca, carneiro, bode. Já fizeram trabalhos de voodoo contra mim, com a minha fotografia, com o meu nome completo, inclusive minha data de nascimento. E não causou nenhum mal, nenhum dano, nem a mim, nem a minha esposa, nem a minha família, nem a obra de Deus. Já fizeram rituais pesadíssimos em cemitérios contra mim, contra o meu casamento, contra a nossa família, e não fez isso aqui de mal. Por quê? Porque somos especiais? Sim, nós somos especiais, mas especiais somos todos, mas eu me refiro, nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a blindagem de Deus. O Espírito de Deus, abre aí o plano, por favor, rapidinho. Vem aqui comigo, ô Reinaldo, por favor. É isso aqui, ó. É isso aqui. Eu não me fez nenhum mal porque eu tenho toda a armadura. Quem tem toda a armadura, meu amigo, pode fazer macumba, urucubaca, olho grande, inveja, simpatia. Não pega, não. O que faltou em você, meu amigo, foi o Espírito Santo. Estamos em meio a uma pandemia, onde pessoas estão morrendo prematuramente, o índice de depressão está indo lá em cima. Poxa, você conhece a verdade, e ao invés de você pegar firme, mesmo sabendo que a sua irmã está perdida, porque você tinha que ser um instrumento de libertação para ela, e não de acusação, que a minha irmã faz macumba. E daí? É porque ela não viu em você ainda um exemplo a ser seguido. Você sendo batizado com o Espírito Santo, você vai ser luz para ajudá-la, libertá-la. Essa é a verdade. Desculpa, o Roberto, mas essa é a verdade que liberta. Ou você quer que eu dê o beijo da falsidade? Tapa da verdade. Nem um beijo da falsidade. É o tapa mesmo. Mas é o tapa da verdade que liberta. É o que a pessoa precisa para poder acordar, né? Recobrar ânimo, porque enquanto há vida, há esperança, basta ela tomar uma atitude de fé e dar a volta por cima. Roberto, antes de você ler outros nomes aí, tem algum evento, vocês estão se projetando para algum evento agora? O que está acontecendo com Força Jovem Universal aqui em São Paulo e no Brasil, hein?
Então, todos os dias a gente faz alguma coisa, né, Bispo? Agora a gente está trabalhando forte com a divulgação da novela Gênesis, né? Uma superprodução da Record que com certeza vai alcançar milhares e milhões de pessoas, porque através da Record nacional e internacional, muitas pessoas vão ser alcançadas no mundo todo. Nós estamos fazendo esse trabalho e todos os sábados temos o nosso encontro jovem, onde nós também trabalhamos para trazer jovens novos, para poder conhecer o Deus que traz a verdadeira felicidade, como já aconteceu com a vida de milhares de jovens em todo o Brasil e em todo o mundo. Muitos desses jovens têm participado também aos sábados. Logo após a reunião que vocês realizam, dá tempo deles virem participarem aqui no templo, em todo o Brasil, da reunião dos obreiros, porque muitos deles querem servir a Deus, já foram usados pelo mal e agora querem ser usados por Deus e por isso eles estão priorizando o batismo com o Espírito Santo. Sim, Bispo. E a nossa reunião sábado a gente já realiza ela um pouco mais cedo, exatamente para ter esse espaço de tempo para o jovem poder sair do encontro jovem ali, e quando a reunião está aberta também para que os jovens participem, eles já saem de lá, já vêm direto para o templo participar dessa reunião que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então, galera, preste atenção, nada de preguiça, hein? Inclusive vou falar sobre isso. O quarto espírito enganador está relacionado à acomodação, à preguiça, né? Bem, eu vou falar mais ao respeito. Quem mais você tem em mãos aí, Roberto? Tem a Jamine Moreira, ela é de Salvador, Bahia, está afastada, né? Está sofrendo com vício de bebida, baladas. Ela está aqui que ela é aposentada e saiu por conta de tentações, se afastou, tem um mês que ela está afastada e o diabo tem tirado tudo que ela tem. Quer dizer, está afastada da fé da igreja, mas não do que não presta, né? Exatamente. Assim como a senhora tem encontrado disposição, ou você tem encontrado disposição para fazer o que não presta, você tem forças para fazer também o que presta, o que é certo, que é buscar a Deus. Cuidado, hein? As suas horas, como as minhas, estão contadas. Tem 2 meses que ela está afastada? 1 mês, Bispo. 1 mês? 1 mês. 1 mês? Mas hoje é dia 15, ué. Em meio... Então quer dizer que você não passou a noite da virada na casa de Deus, né? Você está entendendo, Roberto? Se ela não passou a noite da virada, o Bispo Irlan, na presença de Deus, ela passou na presença de outra pessoa. Pois é. Ou a gente passa na presença de Deus, na presença do cão. E agora? Ou fazendo o que é certo, desculpa, ou fazendo o que é errado. E agora está colhendo, infelizmente. E principalmente nos dias atuais, né, Bispo Júlio? Porque não é momento para afastar. Se há 20 anos, 30 anos atrás já não era momento para afastar, imagine, mediante tudo que tem acontecido nos dias atuais. Nós estamos vivendo os últimos tempos, meu amigo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando. E você, como eu, não podemos brincar com a nossa salvação. Em um abrir e fechar de olhos, desapareceremos deste mundo, os salvos, os batizados com o Espírito Santo. Os que desprezam a salvação sofrerão a grande tribulação. Espero que você não fique. O Bispo Roberto Guerra segue aí na central de atendimento, à sua inteira disposição, com a equipe de auxiliares, esposas e levitas aqui do templo, para resgatar você que precisa de ajuda. Vamos agora a experiências de pessoas que participaram da reunião de obreiro aqui no templo e que foi transmitida para todo o Brasil. Mas antes, estão dizendo aqui para mim que enviaram uma outra pergunta. Rapidinho, então, vamos a mais uma pergunta, por favor. Boa noite, Bispo. Aqui é o obreiro Álvaro de Itupeva, do bloco de Jundiaí, e a minha pergunta é: como ajudar uma pessoa que está com depressão e já não crê mais em nada? Como ajudar ela? Boa noite, Aldo. Então, nós já temos na igreja um trabalho para alcançar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Nós temos um grupo que é o da Depressão Tem Cura, e você deve orientar essa pessoa a procurar os membros, os obreiros, aqueles que trabalham nesse grupo, orientar essa pessoa a fazer a corrente da libertação. E o fato dela não crer, na verdade, é um mal que está agindo nela para fazê-la pensar que ela não crê. Mas você pode fazer isso, orientá-la a procurar reunião de libertação, indicá-la, encaminhá-la ao grupo da depressão,
que com certeza, como muitas pessoas têm se libertado da depressão, ela também vai se libertar. Ah, vai sim. E ainda que ela não creia, você crê. Você como obreiro, eu como servo do Deus vivo, nós temos essa autoridade de crer pela pessoa. Ainda que a pessoa não creia, creia por ela, obreira. Creia por ele, obreiro. Nós não temos como ficar carregando a pessoa nos braços, mas nós podemos crer e ministrar a libertação. Eu tenho feito isso aqui no programa do Bispo todos os dias, de segunda a sexta. Você não pode imaginar a quantidade de pessoas que têm sido abençoadas e libertas, não por mim, não pelo Bispo, não pela igreja, pelo Espírito Santo que vai sobre aqueles que são sinceros, lá no presídio, em casa, no hospital, e que invocam a Jesus e são libertos da depressão, doenças incuráveis, vícios, problemas familiares, problemas, sabe, espirituais. Creia, obreiro. Creia, obreira. Mas ela diz que não crê, ela está falando da boca para fora porque ela está depressiva. O depressivo, ele diz, eu quero morrer. A única coisa que o depressivo sabe falar é, eu não quero viver. E ela diz que não tem fé, mas no momento que o obreiro faz o que o senhor falou aí agora, já desperta a fé da pessoa. E uma outra coisa, bispo, aproveitando, no dia 31, nós vamos distribuir, olha só, o óleo do milagre. Como é que é? O óleo do meu milagre, eu estou chamando. Eu tenho apresentado a Deus este óleo e o dia 31, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, eu estou falando para as pessoas, você vai vir buscar o óleo, que é o seu milagre, representa o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai receber o Espírito Santo. E quem já é batizado com o Espírito Santo vai receber a resposta ao sacrifício que foi feito na fogueira santa. Se você ainda não recebeu o cumprimento da promessa, você vai receber no dia 31. Este óleo vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Você vai usar este óleo relacionado ao pedido, ao sacrifício que você fez na fogueira santa. E a resposta vai chegar. Se você diz, bispo, eu preciso de um milagre. Reserva aí agora. Reserva o frasquinho, dá o teu nome. Eu não estou falando com você, obreiro, agora, nem colaborador. Estou falando com os seus convidados. Com você que me assiste, diz, bispo, eu preciso de um milagre. Você vai dar o seu nome e o problema que você está enfrentando. Nós vamos escrever o seu nome e na parte de trás nós vamos escrever o milagre que você precisa. Você que vai levar um convidado, 2, 3, 4, 5 convidados, dá o nome deles, mas pergunta antes qual é o milagre que você quer. Mas para que você quer saber? O bispo Júlio mandou perguntar. Mas por que ele quer saber? Não é ele. É para que você desperte a sua fé e no dia 31, quando você receba... Me dá aqui, por favor, o frasquinho, por favor. Quando você receba... Obrigado, Araújo. Olha só, quando você receba o frasquinho com azeite, olha só, esse frasquinho é um frasquinho por pessoa, tá? Quando você receba o seu frasquinho com azeite, com óleo consagrado à Santíssima Trindade, eles vão colocar aí as imagens do Bispo Macedo, juntamente com os demais bispos dos continentes. Nós estávamos aí também ao pé do candelabro, do nome de Jesus em hebraico, no altar, consagrando este olhinho aqui, ó. Cada pessoa vai receber um frasquinho. Então, reserve aí agora o seu e dos seus convidados para o dia 31, o último dia deste mês de janeiro. Vamos agora às experiências das pessoas que participaram da reunião da Armadura de Deus, a reunião dos obreiros. Olá, meu nome é Júnior, eu sou aqui da Catedral de Sergipe e eu gostaria de falar de como foi a minha experiência nessa reunião. Eu entendi que colocar a couraça da justiça, por mais que seja pesado, por mais que seja cansativo, vai proteger os meus órgãos vitais para que eu possa permanecer firme na fé, sem que eu possa fraquejar e nem que eu morra espiritualmente. Eu já estou na expectativa, vou me preparar durante essa semana, além do 1 Tessalonicenses 5, para que Deus possa falar comigo na próxima reunião. Meu nome é Renata, eu sou obreira daqui da sede regional de Niterói. E na reunião de hoje, o Espírito Santo falou muito forte comigo sobre a couraça da justiça. Que para que a gente possa enfrentar o inferno e resgatar as almas que estão lá, nós temos que estar com a couraça da justiça. Nós temos que nos fortalecer para que nós não venhamos a perder essas almas, levar Deus até elas, agir com justiça, fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, a gente prevalece as dúvidas, os maus pensamentos, tudo. A gente tem que estar revestida por essa armadura. E uma coisa muito interessante que eu achei assim, é que o Espírito Santo falou comigo que nós temos que nos dar mais para Deus. Deus quer almas. Quanto mais almas nós der para Ele,
mais feliz Deus vai ficar e as almas serão salvas para o reino de Deus, porque o tempo está difícil. Dias difíceis virão e a gente tem que se apegar com o Senhor Jesus. A Bíblia frequentemente ilustra a vida cristã como uma batalha contra Satanás e contra o pecado, para resgatar as almas da escuridão e trazê-las para a luz. E aqueles que estão à frente dessa difícil tarefa precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que não sejam espiritualmente feridos e desfaleçam, como acontece a muitos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso, obreiro, colaborador, evangelista e membro de grupo, invista no seu chamado e busque estar blindado com a armadura do Altíssimo, para que neste ano de 2021 você venha a ser usado para formar um novo exército para o reino de Deus. Venha aprender a blindar a sua fé com a armadura de Deus. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Não há como servirmos a Deus e a nós mesmos. Não há como você servir a Deus e aos outros, procurando a aprovação de outros. E na reunião de obreiros, nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, como servirmos a Deus de fato e de verdade, na prática. Isso cabe a todos nós, nos sujeitarmos, contrariar assim as nossas vontades, manias, costumes, tradições, para nos sujeitarmos à vontade de Deus. É como a couraça, da justiça. Somos nós que temos que nos ajustar a ela e não ela a nós. Mas agora, eu quero que o obreiro preste muita atenção no quarto espírito enganador, que é a acomodação. A acomodação tem sido um espírito enganador usado nesses últimos tempos por Satanás e seus demônios para enganar a muitos, mas a muita gente. Você não pode imaginar. Pastores, obreiros, esposas, auxiliares, colaboradores, evangelistas. A acomodação é um espírito enganador que leva muitos a fazer concessões a certas coisas que no início não faziam. E não abriu mão da meditação, da oração, do jejum, da evangelização, da ida à casa de Deus, dos propósitos de fé, do programa Obreiros em Foco. Não abriu mão de policiar o seu coração, a sua mente, de pensamentos, sentimentos malignos e investir na sua salvação sempre em primeiro lugar. O tempo foi passando, o diabo não pode nos tocar, mas ele pode nos tentar. O diabo não pode nos derrubar, mas o diabo pode nos envolver com situações que tentem nos fazer acomodar na fé. A acomodação tem levado aos que estavam quentes a ficarem mornos e, consequentemente, frios na fé. E os que estavam mornos esfriaram de vez. E os que estavam frios nunca saíram desse estado. A acomodação tem esse poder. Presta atenção, obreiro. Esse problema que você está tendo com outros obreiros na igreja, com os colaboradores ou com o membro, você que está enfrentando dificuldade de se adaptar ao ritmo do novo pastor que chegou, o bispo aí na sua igreja, no seu estado, na sua cidade, o trabalho evangelístico. É verdade que cada um de nós, você vê, nós estamos aqui número de 3, o bispo Roberto Guerra acabou de chegar, está aqui com o bispo Irlan, e nós estamos aqui número de 3, mas cada um tem um feitio, cada um tem a sua personalidade, a sua forma de ser. Somos de Deus, temos o mesmo Espírito, sim, mas Deus respeita a nossa individualidade, Deus não muda isso. Então, cabe você se policiar para não se acomodar. É verdade que uns são mais agitados, outros são menos agitados, mas todos que têm o Espírito de Deus não são acomodados. A acomodação não faz parte daqueles que têm
ou que estão bem espiritualmente, que estão cheios do Espírito Santo. Olha só o que diz a palavra de Deus, por favor, Walter. Olha só o que diz aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. O perigo da negligência, já é o título, né? Olha só. Negligência é você saber o que tem que fazer e não fazer, né? Indolência, ser indolente é preguiçoso. E negligente é você não cumprir com os seus deveres. Ora, você e eu sabemos quais são os nossos deveres. Como cristão, qual é a primeira coisa que devemos fazer ao despertarmos? Checar o celular, as mensagens, o WhatsApp, os e-mails, ligar para alguém? É falar com Deus. Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer no dia? Assistir televisão, ver como é que está o tempo, como é que é? Não, é meditar na sua palavra. É óbvio isso. Bem, diz aqui, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. O que você já ouviu, obreiro? Obreira, colaborador? O que você já ouviu da palavra de Deus que lhe despertou, que lhe exortou, que lhe repreendeu, que lhe fortaleceu? Aceite, essa palavra não é minha, não é da igreja de Deus. É Deus que está falando com você aí agora, você que tem sido acomodado na sua fé, que dá desculpas para não viver a fé, a distância, o cansaço, o trabalho. Na verdade, a maioria das pessoas que se acomodaram e se acomodam na fé, sabe por quê? Elas se acomodaram e estão acomodadas é porque elas priorizaram pessoas, coisas ou a si mesmas mais que a palavra, mais que a obra, mais que a Deus. Aí já era. Você colocou o carro na frente dos bois, o que você acha que vai acontecer? Um acidente, uma catástrofe. É isso que está acontecendo com você. Então ele vai concluir dizendo, olha só, para que em tempo algum nos desviemos o quê? Delas. Quer dizer, não se desvie do que você tem ouvido, da palavra de Deus. Não se desvie. Não se desvie das exortações, das orientações, das revelações que Deus tem lhe dado. Porque se você o fizer, você vai cair na negligência. Em outras palavras, você vai se acomodar. Já creio em Deus, já vou na igreja, já cumpro com os meus deveres, entre aspas. Né, alguns deveres. Né, cumpro, pago os meus dízimos, faço as minhas ofertas, não faço mal a ninguém, faço caridade. Não é suficiente, meu amigo. Obreiro, obreira, como servos de Deus, não é suficiente a gente fazer algumas coisas. Como é que é, bicho? Eu vou repetir. Como servos de Deus, não é suficiente que façamos algumas coisas. Nós temos que fazer tudo e com alegria. E isso só é possível por meio da fé. Quem tem o Espírito Santo faz o que tem que ser feito. Fala com Deus, medita, trabalha, evangeliza, cuida da família, acompanha as pessoas na igreja que estão em um processo de libertação, conversão, outros novo nascimento. Soma no grupo em que faz parte. Não fica de birra, de pirraça, torcendo o nariz, fazendo cara feia, se encostando nos outros ou se escondendo atrás de outros. Meu amigo, avalie, porque esse espírito esse espírito aqui, enganador, chamado acomodação, levou a muitos a se perderem. Ele está de olho em você, ele está de olho em mim, porque ele sabe que Jesus está voltando. Por isso eu pergunto a você, meu amigo, vale a pena você querer demonstrar uma aparência que está bem, quando você no seu íntimo sabe que não está bem? Vale a pena uma pessoa manter a aparência, mesmo que no seu interior esteja, gritando, haja um grito dizendo, você tem que mudar, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que se humilhar? O caso verídico do Williams vai nos ensinar. Vamos acompanhar e já voltamos orando por todos vocês. Meu nome é Williams, tenho 19 anos e há cerca de 2 anos eu vivia de aparência.
Eu cheguei à igreja através de um programa de televisão, onde meu pai se encontrava doente e nós viemos buscar uma solução. Eu e toda a minha família viemos à igreja em um domingo. E naquele primeiro domingo fui bem recebido através de um obreiro, que me chamou para o grupo jovem, também uma jovem, onde fui tratado ali, cuidado. E a primeira coisa que eu comecei a fazer naquela semana foi ir para os bairros, começar a ajudar nos projetos, e isso dali começou a chamar a atenção. Eu enganado, numa quarta-feira, eu buscando o Espírito Santo, as emoções vindo, o pastor me perguntou se eu queria ser levantado obreiro. E eu disse para ele que eu tinha o Espírito Santo, devido àquela sensação que eu tinha de bem-estar naquele momento, devido ao milagre que tinha chegado na minha família. E eu disse para ele que eu tinha o Espírito Santo e que estava apto para fazer a obra de Deus. E assim eu fui levantado obreiro e estive na obra por 2 anos, enganado. Primeira coisa que ressaltava que eu não tinha o Espírito Santo era eu querer ter aquilo que os obreiros tinham, que eu olhava para mim e não tinha. Eu olhava para todos os obreiros que até cuidavam de mim, que me ajudou, estava ali acompanhando, até os obreiros que eram levantados anualmente, eu olhava para eles e eu via um brilho que não estava em mim. Eu olhava para eles e dizia assim, o que é que eles têm? O que é que eles têm que chama tanta atenção? Mas eu estou de obreiro, já tenho 2 anos de obreiro, chama atenção, eu estou ajudando, eu ganho almas, eu vou para a grota, mas eu não tenho isso que eles têm. Então, aquilo dali me frustrava. Eu chegava, eu era um obreiro bem ativo, chegava na igreja às 7 horas da manhã, às vezes saía até 7 horas da noite, ou até 10 horas da noite, fazendo propósito, ajudando na sala de campanha, mas houve uma diferença entre eu e aqueles obreiros e até os pastores que estavam ali. Eles faziam aquilo com prazer, eles davam a vida naquilo dali, eles faziam por amor. E ali eu não fazia, eu fazia ali porque eu queria ser visto, eu fazia aquilo dali porque eu queria ser notado, eu queria ser um obreiro excelente, eu queria ser um obreiro perfeito. Eu queria que todo mundo olhasse para mim e me chamasse até de Senhor. Eu passava até pensamentos várias vezes que eu queria que os próprios obreiros me chamassem de Senhor, ficassem me chamando de Senhor para que aquilo dali pudesse encher o meu ego. Eu queria aquilo que todos os obreiros tinham, mas eu mesmo não tinha, que era aquele brilho do Espírito Santo. E assim, eu fui me carregando por cerca desses 2 anos, frustrado, até eu ter deslizes, falhas e aquilo demonstrar que de fato eu não tinha o Espírito Santo. Procurei ajuda, mas somente em uma vigília dos obreiros, uma reunião que eu fui, posso dizer, despreparado. Não estava preparado para aquela reunião. Eu me lembro que eu cheguei naquela tarde e sentei no final, onde eu nunca tinha sentado, porque como eu queria viver de aparência, eu sempre sentava no meio dos obreiros. Eu sempre estava ali no meio deles, buscava ali no meio deles para que todos pudessem me notar que eu estava ali. Mas naquele dia eu sentei no final, no fundo, e totalmente relaxado, me senti de qualquer jeito na cadeira. E para mim, olhar para aqueles obreiros assim, dizia assim, eu nem queria estar aqui. Lembro que o meu pensamento naquela tarde foi esse, eu não queria estar aqui. O que é que eu estou fazendo no meio desses obreiros? Eu estou me sentindo aqui um peixe fora d'água, mesmo eu sendo ainda estando de obreiro, mas eu me senti um peixe fora d'água. E o bispo começou a pregação e passou um depoimento de um obreiro, que ali foi o que me alertou, foi o que despertou a minha real condição. A obreira falava que por cerca de 18 anos ela não tinha o Espírito Santo e que ela carregou isso por 18 anos sem ter o Espírito Santo. Falou de quando de fato ela teve um encontro com Deus. Ali me despertou. Ali eu estava relaxado na cadeira, acordei, eu comecei a prestar atenção na reunião. Olhei para dentro de mim e vi que de fato era aquilo que estava faltando, que eu nunca tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. Eu nunca tinha tido o batismo com o Espírito Santo. Foi ali que eu vi que o que estava sentado dentro de mim era o meu uniforme, era a posição, era o orgulho, era a inveja de ter o que os obreiros tinham, do que os pastores tinham, aquele brilho, aquele desejo, aquele prazer, aquele amor, e eu não tinha. Quando começou a busca do Espírito Santo, eu agarrei aquilo dali como a minha última oportunidade. Eu queria e eu precisava ser selado com o Espírito Santo naquela tarde. Eu entendia que se eu morresse naquele momento, eu iria para o inferno.
a minha alma estava condenada. Então não liguei para o que achavam, não liguei para o que falavam, se eu era obreiro ou não. Quando o bispo pediu para ir à frente do altar, eu fui. Quando ele pediu para a gente tocar no altar, eu toquei. E ao voltar ao meu lugar, eu fui selado com o Espírito Santo. Foi uma entrega de fato e de verdade, foi algo que eu nunca senti. Não foi uma paz passageira, não foi uma alegria momentânea, mas foi de fato a felicidade, o brilho que eu via daqueles obreiros, eu comecei a ter. Que eu até olhava para os obreiros quando acabou a busca e a gente começou a cantar, dizia assim, agora eu tenho o que esses obreiros têm. E finalmente tudo mudou. A partir daquele momento, de fato, houve um desejo de alma de fazer a obra com prazer, com amor. Toda vez que eu coloco o uniforme e trabalho na reunião, eu sei que é para agradar o Espírito Santo. E assim toda a minha vida mudou. Hoje eu tenho certeza que há esse brilho em mim, há esse brilho no olhar. E é isso que eu vivo. E eu sei que tem obreiros que também vivem assim de aparência, como eu vivia. Então eu queria deixar um recado para esses obreiros que vivem assim. Se você se encontra nessa situação como eu me encontrava, faça isso como eu fiz. Olhe para dentro de você. Olhe sua real condição e tome uma decisão. Eu tomei uma decisão naquela tarde e tudo mudou. No momento que você tomar uma decisão, eu tenho certeza que o Espírito Santo, do mesmo jeito que estendeu as mãos para mim, ele vai estender as mãos para você. E se você se arrepender, você também será selado com o Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor está dando uma luz para esse telespectador, ouvinte, internauta, que está afastado já há anos, há meses, correndo risco de vida. O Senhor está falando com ele. O porquê desse estado depressivo, agressivo, inseguro, triste, medroso, de pavor constante no seu íntimo. É a ausência do Senhor, apesar dele ser boa gente, não fazer mal a ninguém, crer em ti, mas não é suficiente. Ele precisa te conhecer, precisa ser batizado com o teu Espírito. Então use esta água e remova agora o espírito da acomodação, que dá desculpas, que justifica os erros, que coloca a culpa nos outros. O acomodado, ele fica sentado esperando que o tempo, as pessoas, as coisas ao seu redor mudem, quando ele mesmo não quer mudar. Então agora, espírito da acomodação, espírito enganador, eu te repreendo e eu te ordeno como profeta do Deus vivo, solta a mente dela, solta o coração, solta o corpo dele, e vai ser agora, desgraçado do inferno, que você vai soltar essa alma. Você não conseguiu levá-la para o inferno, nem antes, quando ela desconhecia a verdade, e nem agora que ele conhece, e muito menos hoje, que ele assistiu este programa. Chegou a hora de você sair e perder esta vida, esta alma, e é agora, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu peito, meu amigo, minha amiga, ou na sua cabeça, faça uma pressão e com raiva, com revolta, com autoridade, diga: força do mal, saia do meu corpo. Diga, porque este corpo, fale, repita, este corpo é templo do Espírito Santo, vai ser habitado pelo Espírito Santo, vai ser possuído pelo Espírito do Deus vivo. Aleluia. Meu Deus, usa esta água, consagra esta água para purificar a todos que oram comigo. Essa pessoa que não pode ouvir, falar, andar, essa pessoa que está aí em cima de uma cama, que ela se levante em cima de uma cadeira de rodas, essa pessoa que estava pensando no suicídio, no homicídio, em abandonar a família, trair a esposa, esta jovem que estava prestes a cair em fornicação, este jovem que estava planejando se prostituir, que através desta água ele seja liberto, purificado, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e receba a purificação. Que todos estes nomes, essas fichas nas mãos do Bispo Roberto, do Força Jovem, aqui em estúdio,
que representa a vida das pessoas que ligaram pedindo resgate, ex-obreiros, ex-membros, ex-auxiliares, ex-evangelistas. Não importa, meu Deus, quem ela tenha sido, a posição que ele teve na igreja. O que importa é que ela reconhece que precisa de buscar. E ele vai estar conosco neste sábado, na reunião dos obreiros, às 18 horas, para se revestir de toda a armadura de Deus. Fale, obreiro, fale, obreira. Obrigado, meu Pai, por ter nos guardado. Eu quero sempre estar cingido com a verdade, aceitar a Tua verdade, por mais que doa, contrarie as minhas, a Tua verdade me liberta, me fortalece. A Tua verdade cobre a minha nudez, meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu quero que a couraça da justiça sempre esteja justa sobre mim, guardando assim o meu coração, guardando o meu espírito, a minha alma. Assim como a couraça que guarda os órgãos vitais do soldado, assim é a Tua armadura, ó Deus, a armadura da justiça. O Senhor é justo e permite que a gente sofra injustiças para a gente amadurecer, confiar, para a gente desenvolver a fé. Não é para a gente murmurar, não é para a gente sair da igreja, não é para a gente ficar com mimimi, não. É para a gente ficar com a exclamação: ah, que dia, Deus me renovou. Ah, que dia, Deus me usou. Ah, que maravilha, eu sou servo do Altíssimo. Prepara-nos a todos para este sábado, quando estaremos estudando a terceira peça desta armadura que é Tua. Usa este óleo para o dia do milagre, dia 31, quando distribuiremos um pouquinho deste óleo para todos que virão em busca de um milagre, que conheçam ao Senhor, que sejam batizados com o Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Bem, tenho certeza que Deus ouviu e respondeu a nossa oração. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Onde quer que andemos, estejamos sob a proteção do Evangelho para que, enquanto depender de nós, possamos estar em paz com todos e protegidos contra as investidas do mal. Neste sábado, na reunião dos obreiros, falaremos sobre como calçar os pés com o Evangelho da Paz para que estejamos protegidos e sejamos conduzidos por Deus em cada passo que damos e decisão que tomamos. Não perca, às 18 horas, no Templo de Salomão, na reunião dos obreiros. Chegue cedo. Em todo o Brasil, amanhã então, estaremos realizando a terceira reunião dos obreiros, falando sobre a armadura de Deus, aí no seu estado, como também aqui no Templo de Salomão, para todo São Paulo. Bispo Roberto, quais as suas considerações finais? Continuar na fé, né, bispo? Firme até o fim, custe o que custar. E essas pessoas que ligaram, pode esperar que o resgate vai chegar aí à sua casa. Bispo Irlan? A vigília, a reunião dos obreiros amanhã estará aberta a todos que desejam ter a armadura de Deus. E será transmitida pelo Univer. Não esqueça, nos veremos, pois Jesus está voltando. Na iurde ou nas nuvens. Você escolhe.